O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Nós temos a alegria de hoje então celebrar o 8º domingo do tempo comum, onde nós então estaremos daqui alguns dias, porque na próxima quarta-feira nós então daremos início a um novo tempo litúrgico, chamado tempo da Quaresma, onde nós vamos então nos preparar para podermos bem celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos amados irmãos, hoje é o último domingo dessa primeira parte do tempo chamado comum, onde nós temos então a oportunidade de poder nos enriquecer, porque a nossa liturgia ela é fantástica. Ela então hoje vem nos preparar para fazermos essa transição desse tempo comum para o tempo da Quaresma, onde através então do jejum, da esmola, da oração, nós vamos então buscar vencer aquilo que na nossa vida precisa ser modificado e melhorado. E para isso a liturgia de hoje então quer nos ajudar a enxergar aquilo que na nossa vida precisa ser melhorado. E para isso vamos então mergulhar nas leituras, a qual a liturgia de hoje propõe para nós. Primeira leitura extraída do livro do Eclesiástico. Esse livro do Eclesiástico é um manual para poder então mostrar para o judeu, porque ele foi escrito para o povo judeu, uma comunidade judaica, para poder então bem vivenciar os valores, da sua fé nesse Deus Javé. Esse Deus então que libertou esse povo do Egito, que colocou esse povo numa terra onde emana leite e mel. É esse mesmo Deus que continua presente na vida do povo, mas o povo infelizmente vai se afastando cada vez mais da presença desse Deus. E olhando para a realidade de hoje, nós vamos perceber que hoje continua da mesma forma. Cada vez mais nós encontramos pessoas que não querem saber de religião, de fé, de crença. Isso é coisa do passado, ou quando eu ficar mais velho eu vou buscar, mas no momento o que importa é os prazeres que o mundo oferece. Então essa leitura também serve para nós hoje, porque olha só o que o autor hoje vai nos enriquecer. Vai dizer o seguinte, olha só: quando se sacode a peneira, fica nela só os refugos, Então vai dizer o que aqui o autor, para a gente poder entender essa primeira leitura? Vai nos ajudar a poder comparar um ser humano, a entender o ser humano através das palavras a qual então ele diz. E se um ser humano, mais adiante ele vai dizer assim, se mais adiante o ser humano também só fala coisas ruins, ora, é logo que então dentro dele só tem coisas ruins. Então, muitas vezes nós não enxergamos, que também nós precisamos olhar, porque também temos alguma coisa de ruim dentro de nós que nós precisamos melhorar. Mas olha só, ainda assim, o autor vai dizer o seguinte: como o forno prova os vasos do oleiro, o oleiro então quando ele fabrica aquele vaso, para poder então certificar que aquele vaso, ele então aguenta uma durabilidade, é um vaso bom,
não basta somente olhar esteticamente por fora, dizer, não, esse olhando aos olhos está muito bonito, mas é preciso ser provado pelo forno, lá no fogo. Ele aquece a uma certa temperatura, e ali então, se ele não quebrar, não trincar, esse de fato é um vaso bom. E olha só, mais ainda, o fruto revela como foi cultivada a árvore, assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogias a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Então, é através da palavra que nós podemos então certificar quem é a pessoa. Muitas vezes a gente olha, né, aqueles artistas bonitos, nossa, mas essa pessoa tem um corpo físico, veste bem, né? Olha só, mas quando fala, ai coitado, né? Cai tudo a beleza exterior, porque as palavras não condizem com a beleza física. Então, para a gente poder avaliar uma pessoa, se de fato ela tem o devido valor, a qual nós podemos então dar ou prestar atenção nela, ou ouvi-la, nós precisamos então ver aquilo que sai da sua boca, porque é aí que mostra para nós quem de fato a pessoa é. E é justamente isso que Jesus diz no Evangelho para nós também. Olha só, já podemos então ir para o Evangelho. Nós acabamos de ouvir, né, Jesus que vai então dizer para os seus discípulos e para nós hoje, que também somos os seus discípulos. Vai dizer, porque no tempo em que Lucas escreveu isso, haviam várias pessoas que gostavam então, se achavam mestres, doutores ali, e queriam então guiar as pessoas. Olha, vamos seguir esse caminho, olha, não dê ouvidos àquilo que aquela religião, aquele grupo de pessoas estão pregando, vamos seguir por esse caminho. Então Lucas, para poder então orientar a sua comunidade, ele vai dizer o seguinte, olha só, vai colocar aqui na boca de Jesus, dizendo para nós, pode porventura um cego guiar outro cego? O que vai acontecer se isso acontecer? Ora, eles podem esbarrar em alguma coisa, podem ser atropelados, podem cair em algo. Então, não condiz, né, essa atitude de um cego guiar outro cego. É preciso que alguém chegue para poder orientar, para poder guiar esse cego no bom caminho. E olha só, Jesus vai além, né? Vai dizer o seguinte, ó, um discípulo não é maior do que o mestre, porque muitas pessoas, né, querem então ali aprender com o mestre e querem superar o mestre, querem ser maiores do que ele. Ora, para o discípulo, ele então, sendo como o mestre, já está de bom tamanho. Mas o próprio Jesus, né, numa outra passagem, vai dizer que aquele que crê nele fará as obras que ele faz e fará maiores ainda, porque quando a pessoa entende o caminho, né, de ser melhor, de poder então ajudar as pessoas, Deus cada vez mais vai enriquecendo, capacitando com os dons, para que nós possamos colocar isso a serviço dos nossos irmãos, mas não para a nossa vanglória, não para a gente poder então se ensoberbecer, né? Achar que eu sou grande, eu sou melhor. Não é para isso. Então olha só, Jesus diz também que o discípulo não é maior do que o mestre, e ainda vai adiante, porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que é no teu próprio olho? Então são sentenças que Jesus ele apresenta para nós, para que nós possamos então avaliar a nossa vida, a nossa fé, a nossa cristandade, como nós estamos vivendo o nosso cristianismo hoje. Porque muitas pessoas olham o defeito somente nas outras, mas espera aí, será que eu estou puro, estou preparado? Será que eu já sou santo a tal ponto de poder apontar, julgar e condenar as pessoas? O primeiro, que nosso papel enquanto ser humano não é julgar ninguém. Nós não podemos julgar ninguém porque nosso julgamento é falho. Somente o julgamento que vale a pena, que esse não falha, é o de Deus. Então nós não temos o direito de julgar a pessoa, porque com a medida que nós então julgamos, nós também seremos medidos e julgados. Então, hoje em dia é isso, a pessoa olha aquilo lá, olha só, aquilo ali é um pilantra, isso aí é uma pessoa, né? Ou se não, aquele pessoa que é embriagado, isso é um cachaceiro, mas espera aí, será que a gente também muitas vezes não falha? Será que muitas vezes também a gente não exagera um pouquinho na bebida, também não age dessa forma? Então, é isso que Jesus chama a atenção para nós. Muitas vezes nós queremos ser melhor que os outros e não enxergamos o erro da nossa vida. Então antes, vamos parar, e a quaresma é esse tempo oportuno, né, de conversão. Parar, olhar para dentro de nós, é um tempo de introspecção, olhar para dentro de nós, silenciar, parar um pouquinho a nossa vida. Vivemos um mundo tão agitado. Olha só, iniciamos
alguns dias já, um ano novo, já estamos aí entrando, né, já entramos no terceiro mês. Isso é muito rápido. Então a gente precisa parar, né, um pouquinho, fazer uma pausa restauradora, para que a gente possa então olhar e melhorar, porque senão nós vamos continuar a mesma velha pessoa de sempre e não mudamos nada. E ainda vamos atribuir isso a Deus? Não, somos nós que não olhamos, somos nós que não percebemos, somos nós que não queremos mudar. Então é esse o chamado a qual então Jesus faz para os seus discípulos e para nós hoje. Olha só, tira primeiro a trave do teu olho, aí sim você poderá então guiar o seu irmão, aí você poderá iluminar a vida do seu irmão. O mundo de hoje, meus queridos amados irmãos, hoje em dia, infelizmente, as pessoas, elas, muito mais do que aquilo que a gente prega, as pessoas então olham para o nosso testemunho, o nosso jeito, a nossa forma de ser. E se eu falo algo e não vivo aquilo, como eu posso dar crédito para o irmão acreditar e confiar naquilo que eu digo, se nem a mim mesmo aquilo faz efeito? Como eu posso dizer à pessoa, olha, acredita, confia, mas eu mesmo não acredito e não confio? Então é preciso rever esse tipo de atitude, porque olha só, Jesus segue dizendo, não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Então é pelos nossos frutos, é nosso resultado, que as pessoas poderão ver se de fato podem dar credibilidade àquilo que nós pregamos. É esse o caminho e não há outro. Não tem como, né, você então plantar jabuticaba e colher uva. Pode parecer, mas não é igual, é diferente, né? Então é esse o caminho a qual nós precisamos então percorrer, para que assim então nós possamos, meus queridos amados irmãos, extrair coisas boas de dentro de nós, plantar coisas boas. É triste nós percebemos hoje em dia as pessoas então que ao invés de evangelizar, de levar a esperança, percorrem o caminho contrário. As pessoas então que falam coisas ruins, coisas más, coisas sem esperança, de desespero, vêm até nós e nos trazem desespero, e nós somos envolvidos, engolidos por isso. É esse caminho contrário que nós então estamos enfrentando nos dias de hoje, e nós precisamos voltar à tona, porque nós precisamos então extrair coisas boas que existem dentro de nós. O mundo quer mostrar para nós que nós precisamos dos produtos dele para ser bom, e não é isso. O bom está dentro de nós. Basta nós trabalharmos isso, basta nós semelharmos aquilo que Jesus nos ensina, e o bom poderá ser novamente extraído de dentro de cada um de nós. E o que é o bom para nós? Ora, o bom nos dias de hoje é esperança. Nós estamos vivendo um ano santo da esperança, né? Porque o mundo está sem esperança, perdeu a esperança, e o contrário da esperança é desespero. É esse o viés a qual então a humanidade está passando nos dias de hoje, e nós precisamos então apresentar coisas boas, para que novamente a esperança possa cercar a vida de cada uma das pessoas. Quantas pessoas estão na mesma, né, pensando em tirar a sua própria vida, porque perderam a esperança, não tem mais sentido a vida. E nós precisamos dar sentido à vida das pessoas, não com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas atitudes, para que assim então, meus queridos amados irmãos, nós possamos então alcançar aquele que é o fim último de cada um de nós. É a vida em Deus, a vida de ressuscitados, mas essa vida já acontece no hoje da história, não é a realidade somente pós-morte, mas ela já acontece no hoje da nossa vida, e é esse processo que nós queremos então passar nesse tempo da quaresma, para celebrarmos e colhermos então já esses frutos da ressurreição no hoje da nossa vida. E é isso que Paulo então fala na segunda leitura de hoje. Olha só, Paulo termina a sua catequese, né, com relação à ressurreição, porque já esse é o terceiro domingo que nós estamos ouvindo Paulo falar de ressurreição, porque a comunidade de Corinto, a comunidade de cultura grega, que não acreditava na ressurreição, para eles essa vida não tem importância, porque o que importa é a alma, o corpo é descartável. Então salva a alma, o corpo, não esquenta a cabeça não. Mas Paulo vai dizer o seguinte: não, nós, né, Cristo ressuscitou corpo e alma, nós também vamos ressuscitar em corpo e alma. Como vai ser isso? Ora, é mistério da fé. Agora nós precisamos confiar, acreditar, e para isso precisamos alimentar essa esperança e confiar que a nossa vida, ela não tem fim nessa realidade, mas quando nós partimos dessa, nós então teremos uma continuidade dessa vida junto de Deus. Essa é a esperança que deve cercar a nossa vida, para que assim então, meus queridos amados irmãos, nós possamos então, a cada amanhecer da nossa vida, agradecer a Deus, como o salmista de hoje nos convida, né? Como é bom agradecermos ao Senhor.
Como é bom agradecer a Deus. Agradecer pelo ar, embora poluído que nós respiramos, mas temos esse ar. Agradecer a Deus por esse calor, mas nossa, dá demais, mas ainda temos. Agradecer a Deus, pela vida, pela oportunidade de respirar, de poder mudar naquela história, de poder então nos converter. Sempre é motivo de agradecermos a Deus, não importa a situação de dificuldade que você passe. Temos que sempre ser gratos a Deus, porque até o fim, o último suspiro nosso é a oportunidade que Ele nos concede de podermos então novamente trabalhar e fazer com que essas coisas boas possam sair de dentro de nós, para que novamente nós possamos conformar a nossa vida como imagem e semelhança desse Deus. Então, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos conceda hoje a graça, primeiramente, que nós possamos querer mudar, porque sem isso não podemos fazer nada, e muito menos Deus. Agora, na medida em que nós abrimos ao Senhor, olha, estou falhando assim, desse jeito, estou julgando, estou olhando para aquela pessoa dessa forma, me ajuda, Senhor, a melhorar isso, me ajuda a trabalhar naquilo que está dentro de mim, que precisa ser mudado, e com certeza coisas boas fluirão na nossa vida. Que nós possamos então pedir ao Senhor que nos conceda essa graça, de podermos querer mudar, e que a graça dele também nos ajude a mudar, melhorar, para que assim então essa árvore boa possa produzir frutos bons, frutos de vida, de santidade, de fé e de esperança para um mundo que tanto necessita. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por cada um de nós, ela que é a Senhora das Graças. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.